boa tarde a todos. Queria agradecer a oportunidade de uma vez mais aqui nesse mesmo recinto de podermos esclarecer, atualizar dados sobre essa operação que envolve vários setores do nosso governo federal, que são, como disse o nosso ministro, humanitária real, né? E vou fazer um panorama rápido aqui antes de passar a palavra para a área de saúde, né, tão bem representada pelo seu presidente da Anvisa, né, o almirante Barra, a doutora Magda, gerente da área de monitoramento. Mas para então uma rápida passagem desde a nossa última conversa que nós tivemos aqui anteontem, né? Então hoje os nossos aviões estão em Varsóvia, estamos aguardando um cadeamento feito pela China para o ingresso dos aviões do mundo que estão lá recebendo seus nacionais, resgatando seus nacionais. Há uma previsão, então, de que já temos uma janela para ingresso em Wuhan e de decolagem, de forma que o que nos interessa é que estaria chegando aqui, a princípio, na noite de sábado, né? Logicamente, a distância, como todos sabem, é muito longa. Essa região que os aviões voam sofrem grandes influências de vento. Daqui para lá o vento ele é favorável, de lá para cá o vento ele é contra, né, o deslocamento da aeronave, que acarreta alguns atrasos. Então trabalhamos hoje com a noite de sábado, né, durante a noite toda, podendo entrar aí na madrugada de domingo, mas a expectativa é que nesse final de semana a gente possa então iniciar aqui na nossa sala 2, na base aérea de Anápolis, esse trabalho de quarentena desses, por hora, 34 brasileiros que estão relacionados pelo Ministério das Relações Exteriores. Quando eu falo de Relações Exteriores, é bom também deixar bastante claro, é uma operação interagências, interministérios. Nós temos 4 grandes atores envolvidos: o Ministério da Defesa, com as suas 3 forças, Marinha, Exército e Aeronáutica, o Ministério da Saúde, o Ministério das Relações Exteriores, a Anvisa, que tem feito toda a parte técnica. Nós somos da Força Aérea, precisamos de algum conhecimento, temos a nossa área médica, mas essa área de monitoramento e vigilância a gente deve muito então a nossa parceria criada para essa operação com a Anvisa, né? Então é isso, né? Nós estamos nos preparativos finais para o recebimento dentro aqui dos nossos hotéis de trânsito, como assim falamos, né? São os hotéis que são utilizados pelos nossos militares em trânsito aqui nesse núcleo militar da Força Aérea. É uma base grande, uma base importante dentro do estado de Goiás, da cidade de Anápolis, como todos sabem, né? Uma honra, um orgulho da Força Aérea Brasileira. E então eu digo, essa é a expectativa que nós temos para o final de semana. Amanhã nós teremos aqui a presença do Ministro da Defesa, do Ministro da Saúde, possivelmente o Ministro das Relações Exteriores, o presidente da Anvisa, algumas autoridades locais do estado e do município, para que façam uma verificação daquilo que nós teremos prontos até amanhã, né? A determinação, a definição do nosso presidente foi na segunda-feira, então estamos aí ultimando detalhes para que, quando a chegada deste grupo de nossos patrícios, tenhamos tudo exatamente pronto, dentro dos protocolos que foram firmados, para que possamos chegar ao cabo de 18 dias, lá no final do Carnaval, com todos eles aí sadios, regressando aí para os seus seios familiares e seguindo a vida, dando o bom destino que todos merecem. Se não tiver nenhuma pergunta, eu passaria então já para o tecnicismo dessa nossa reunião, que é a palavra do almirante Barra e da doutora Magda, mas só temos ali uma coisa nova. Lá nos hotéis para receber, da parte sanitária, o que está sendo feito para receber essas pessoas? O que vai ser feito com os resíduos delas? Eles vão ter contato com a efetiva aqui da base aérea de Anápolis, pelo que ele vai continuar trabalhando? Tá bem. Eu vou responder uma parte, porque essa questão do resíduo, né, isso é muito dentro do protocolo já existente, que ninguém melhor do que o presidente da Anvisa e a doutora Magda esclarecerem. Amanhã, isso foi uma determinação do ministro, né, dentro da transparência que cobre essa operação toda. Faremos uma coletiva, possivelmente dentro do próprio hotel, uma ideia do próprio ministro, a mostrar a todos, né, como está sendo feito.
E após isso, também o ministro deseja, e assim será feito, que a imprensa possa adentrar os aposentos, né? Ver tudo aquilo que nós estamos fazendo, o carinho está sendo feito, a preparação para cada um desses quartos. Nós estamos recebendo famílias, núcleos familiares até grandes, tem uma família de 5 pessoas. Então, por exemplo, reservamos para esta família 2 aposentos, 2 quartos contíguos, né? Nós temos, por hora, 2 mães vindo com filhos pequenos, na faixa de 1 ano, 2 anos. Então, terá lá uma cama box para a mãe, um berço para a criança. Temos casais sem filhos e temos unidades singles. Homens, né? A média idade é bastante baixa, de 28 anos. Então, quartos singles para homem, quartos singles para mulheres. Então, nós teremos pelo menos cada uma unidade dessa pronta para que a imprensa tenha acesso, possa filmar, possa conhecer como é que está sendo feito essa tratativa. Então, os detalhes são vários, né? Aquisição de roupa de cama nova, para as crianças, de berço, descartável, brinquedoteca, fralda descartável. Trocamos as cortinas por questão até de solicitação da Anvisa, que fosse um material que não antialérgico. Então, esses cuidados todos estão sendo feitos, né? E então é isso. Eu acho que nada melhor, nada mais transparente do que uma apresentação dos ministros que estarão aqui presentes para retirar dúvida em alto nível, né? Lá no local, né? A parte de alimentação será mostrada para vocês, será como hotel, uma grande mesa, né? Um aparador em que as refeições, serão 5 refeições diárias, serão colocadas nesta mesa. Possivelmente a entrevista seja feita na própria mesa, onde que servirá de aparador, e depois o acesso então aos apartamentos, para que vocês vejam aí como está sendo preparado, com que qualidade, com que carinho essa chegada deles. E como é que está sendo feita a preparação para a rotina dessas pessoas que estão vindo da China aqui no hotel? Tá bem, eu acho que eu vou falar um pouco, mas com certeza depois o Almirante Barra vai complementar com mais capacidade. Mas eles, o planejamento da chegada à noite, né, nós estamos falando da China, lá do outro lado do planeta, né, é uma missão non-stop, né, então sai de Wuhan, passa por Cari, depois Varsóvia, Las Palmas e Anápolis, né. Chegam cansados, né, logicamente, já tem toda essa ansiedade do regresso ao país, a permanência já, de alguma forma, estão lá mantidos também, de certa forma, uma quarentena, e chegam aqui à noite. Qualquer informação que a gente possa dar para eles, depois de uma etapa dessa, não seria viável, né? Então, dentro do nosso protocolo, né, o Almirante Barra prepara, então, para o amanhecer do dia, não tão cedo, eles têm que descansar, tem a questão do jet lag, a questão do fuso, né? Estamos falando aí de 11 horas de diferença de fuso. Mas uma preparação de um cardápio, né, de uma rotina que nós sugerimos a eles manter aquela rotina, até por uma questão também de saúde, né? Então, como será o dia a dia, alimentação, entretenimento, os nossos psicólogos, né, algumas restrições alimentares que nós vamos levantar de antemão, mas que possa aparecer, aquisição de algum medicamento, então toda os questionários serão feitos lá, já foram feitos na verdade, mas algum detalhamento a mais, né? A Anvisa prepara isso, já tentando mapear todas as possibilidades dessa permanência aqui, mas com certeza o Almirante Barra pode prosseguir. Uma dúvida, brigadeiro. O senhor disse que hoje eles estão em Varsóvia, estão parados? As tripulações estão em Varsóvia. E os 2 jatos saíram ontem também? Não, os jatos que vocês viram saindo ontem de Brasília foram a Las Palmas, Varsóvia. Então, eles chegaram lá, né, é o ponto mais próximo fora da China, e dali, então, para nós, para efeito de planejamento, era o melhor local. Então, parte dali faz uma etapa de 4 horas, mais uma etapa até Wuhan e volta. Então, estão aguardando lá. Eles estão aguardando autorização para entrar na China? Autorização nós já temos, estou aguardando só o encadeamento dessas janelas, né? Na noite de hoje estão liberados 4 voos, um voo do Japão, um voo do Canadá, 2 voos dos Estados Unidos. Na noite de amanhã, os resgates são à noite, em cima desse encadeamento que a China tem feito, isso faz diariamente, vai adequando.
um voo do Brasil, um voo da Austrália, logicamente deverão aparecer outros países também. Então é isso que não estava previsto, por isso que adiou o retorno. A questão do previsto é uma situação crítica, né? O aeroporto lá é muito grande, né? Tem as questões de tráfego aéreo, então eles acharam melhor de ontem para hoje fazer esse novo encadeamento e não tem dúvida que estar mais perto, independentemente de quando seja o resgate, é melhor. Se nós esperássemos aqui, nós teríamos todo este voo até lá, né? E tem a questão também do descanso dos tripulantes, do revezamento. Então, a melhor forma, independente, chega aqui no começo do dia ou no final do dia, a melhor forma, logicamente, como já fizemos em outras operações de resgate, no Líbano, por exemplo, é estar o mais próximo possível algum tempo antes. Quantas horas de voo deve ser de Wuhan até aqui? Vai passar por onde? Quantos quilômetros são? O Wuhan para cá, o Wuhan para Nápoles são exatamente 18.300 quilômetros. Exatamente, nós tratamos na aviação com milhas, são 10 mil milhas, exatamente 10 mil milhas. É quase a maior distância que a gente pode percorrer do planeta, né? Lá do outro lado do mundo, né? A etapa toda, né, a sequência de voo, vai gerar em torno de 25, 26 horas. Né? Então, se fosse ir e voltar, daria em torno de 60 horas. Né? Então, como teve agora essa parada em Varsóvia, aguardando essa entrada, né? Tivemos também a oportunidade dos médicos descansarem, né? Seria uma missão inusitada de 12 médicos tocarem 60 horas sem descanso, então agora estão lá repousando, o que vai melhorar muito o atendimento nessa fase do regresso. O percurso é o mesmo? Daí? O percurso é o mesmo. Eles vão ter contato entre si aqui dentro do hotel, e o que é permitido a eles? Por exemplo, eles não têm contato com a família, mas eles podem ter celular para falar com eles. O que é permitido e se eles vão ter contato entre si? Eu vou falar da questão da comunicação, e mais a questão do contato entre eles está bem na área da saúde. A gente está melhorando muito aqui o sinal de internet, né? Então cada um tem o seu celular, não há restrição nenhuma. Né? A única coisa que nós vamos sugerir, na verdade, é que a partir deste briefing que a Anvisa fará eles na manhã do domingo, né, no horário pós-repouso, eles manter aquela rotina justamente para as questões de saúde, né, não se excederem em algumas atividades, para justamente passar aqui essa temporada da melhor forma possível. Né? Mas as questões esses cuidados aí com a parte de internet, comunicação, isso aí está sendo muito bem atendido. Logicamente, a gente pode ter uma intercorrência no meio do caminho, cai uma internet, cai um sinal, mas nós temos nossos técnicos que estão prontos aí para efetivamente sanar qualquer problema que possa ocorrer nesse período. Eles vão ter contato entre si, vão almoçar juntos? Eu vou, já há um protocolo quanto a isso, mas a doutora Magda, o almirante Barros poderão falar. Acho que para isso eu devo passar justamente que haja um entendimento, né, de como é a missão, a relação com a cidade, né, e o Coronel Pestana, comandante da base, também está aqui pronto para qualquer eventualidade, alguma resposta. Só uma dúvida, porque tinha uma previsão inicial que eles chegariam na madrugada de sábado, por volta de 2 horas da manhã. Isso já foi descartado? Já. Como eu disse, nós estamos encaixando dentro de uma nova determinação da China, né, um encadeamento. É muito comum isso, né? Eu falava hoje com o ministro, eu participei do resgate do Líbano lá atrás. Então, passamos 2 dias no próprio Líbano aguardando essa janela, né? Porque é um acúmulo de aeronaves, né, naquele mesmo momento, como é previsto, né? Então há um encadeamento, tráfego aéreo, os slots, então está muito bem, está dentro do planejamento, né? E na verdade não há um compromisso horário, né? Tem que chegar aqui no dia tal. Não, a hora que eles chegarem, aí dispara o cronômetro para os 18 dias do nosso processo aí deles. Então não há, então a hora que eles chegarem, todo momento é propício, né? Com segurança, com bem atendimento. Desculpa, a expectativa é sábado à noite ou domingo de madrugada? Sábado à noite para domingo de madrugada. Então, uma pergunta de passar para a saúde, Coronel Pestana, que eu tinha perguntado lá no comecinho, o efetivo vai continuar trabalhando, o efetivo aqui da base aérea de Anápolis vão continuar as atividades normalmente, aqui não para enquanto a quarentena estiver acontecendo, ou não, vai ter alguma atividade que vai parar de acontecer, como é que vai funcionar a dinâmica de quem trabalha na base? Muito boa tarde a todos, qual é o seu nome? Mariana, então, a base aérea aqui, a nossa ala 2, ela permanece em atividade, até porque nós somos uma base importante, nosso adestramento é contínuo. Essa área onde foi designado ali o local onde eles ficarão, ela realmente
ela não tem acesso à base, né? Ela vai ficar de certa forma isolada, né? Então não há problema nenhum. Isso o Almirante vai poder falar melhor, a doutora Magda, porque as pessoas que estarão aqui, inclusive, são assintomáticas, elas não apresentam sintomas. Isso vai ser melhor explicado pelo Almirante e pela doutora Magda, mas nós sim continuaremos normalmente a nossa rotina, com toda a preocupação de mantermos exatamente. A base aérea, ela já possui por si só uma segurança orgânica permanentemente instalada. Nós só tomaremos mais cuidado com aquela região onde serão hospedados os nossos nacionais, os brasileiros, e nessa área, sim, eles estarão com máscara, mas aqui, no setor onde nós trabalhamos, na área operacional, não há essa necessidade. Eu vou passar até para o Almirante para ele complementar, porque isso justamente é um esclarecimento que a Anvisa vai poder prestar com relação a essa questão do contágio, da proximidade, uso de máscara. Tá bom? Obrigado. A rotina aqui não vai ser alterada. Não vai ser alterada. De forma alguma. E quem vem, por exemplo, os militares que estão em trânsito, que usam né, normalmente esses quartos dos hotéis que vão ser destinados para a quarentena, para onde eles vão ser encaminhados? Nós temos esses hotéis justamente para abrigar os nossos militares em trânsito, ou até aqui nosso, em caso de necessidade. Mas nós temos opções também, a cidade absorve bem, por parte de hotelaria, qualquer necessidade de militares que vierem aqui para fazer algum treinamento ou para participarem de alguma reunião, enfim, pernoitarem aqui na cidade. Então, nós não poderemos de fato utilizar aquela região toda que está destinada aos nossos amigos ali que continuam da China. Então, obrigado. Obrigado, boa tarde a todos. Queria primeiramente agradecer ao dono da casa, ao Coronel Pestana, pela acolhida, pela recepção irretocável, pelo acolhimento, e, é claro, ao Tenente Brigadeiro Damasceno, que é o nosso grande líder, grande chefe nessa todo esse planejamento, nessa operação. E eu queria, na verdade, em que pese nós vamos, é claro, atender todas as dúvidas técnicas que existem da parte das senhoras e dos senhores, mas eu primeiro gostaria de passar uma mensagem talvez mais ampla. Eu me lembro aqui, buscando na memória, quando o nome Anápolis me vem à mente, lá no tempo de criança, Anápolis para mim é ligada diretamente à defesa nacional. Eu me lembro, Anápolis era o berço dos Mirage, o alerta de primeira linha, né, quando alguma ameaça se aproximava do Brasil. E não é que parece que é uma situação que, novamente, estamos em Anápolis, numa situação de proteger, de defender o nosso país, os nossos cidadãos, de uma ameaça através de um vírus. E, novamente, me volta agora à mente a questão dessa cidade. E chegou ao nosso conhecimento algumas inquietações que são naturais nesse momento. E na minha mente, na minha cabeça, no jeito de pensar como presidente da agência, né, passar justamente algum tipo de esclarecimento, né, nesse sentido. Eu sou médico e o médico ele precisa tentar curar na maioria das vezes, nem sempre é possível. Num número maior de vezes nós temos que tirar a dor do paciente, mas 100% das vezes nós temos que acolher e confortar, dar conforto. Temos que dar conforto ao paciente, temos que dar conforto àquele que não é exatamente um paciente, mas é conforme foi colocado pelo Brigadeiro Damasceno e o Coronel Pestana, são pessoas que não têm sintomas, mas que vão ficar um período de observação. E nessa lição também nós temos que procurar dar uma palavra de conforto quando nós temos, é claro, pessoas que residem numa cidade que vai receber esses pacientes conforme nós estamos nos preparando aqui para dentro de mais algum tempo, curto tempo, nós vamos receber essas pessoas. Então é perfeitamente compreensível essa ansiedade que possa estar passando na cabeça dos cidadãos de Anápolis. Nesse sentido, brevemente, eu gostaria de deixar algumas etapas aqui do meu conhecimento em relação a essa problemática, porque eu tenho alguma bagagem pessoal
nessa área, algum conhecimento pessoal. Em 1987, quando tivemos o incidente do Césio 137 em Goiânia, eu participei dos grupos que operaram aqueles pacientes, que trataram daqueles pacientes, cidadãos daqui do estado, lá no Hospital Naval Marcílio Dias, lá no Rio de Janeiro, que era o hospital de referência. Então, desde aquela primeira hora, eu estava ingressando na Marinha, tive a oportunidade de ver justamente o que era a preocupação da sociedade, a preocupação da população, a quantidade de dúvidas, de incertezas, de medos, totalmente justificados, é claro. O medo ele se instala quando não há a devida informação. E é justamente isso que nós estamos tentando sanar aqui hoje, né? Eu tenho certeza que, se eu voltar para Brasília hoje e não tiver conseguido deixar nem eu, nem a doutora Magda, pelo menos as pessoas no grau de tranquilidade maior, a nossa missão, Magda, não terá sido cumprida. Então nós vamos nos esforçar em tentar tirar as dúvidas dos senhores, nesse sentido, e tentar passar essa mensagem de que o processo está sob o nosso controle. Mais à frente, nós tivemos a oportunidade de trabalhar com médicos militares na Estação Antártica, Comandante Ferraz, uma situação também bastante singela, bastante diferenciada. Isso nos deu uma expertise maior. E nos planejamentos de grandes eventos, de apoio de saúde a grandes eventos, como os 5º Jogos Mundiais Militares e os Jogos Olímpicos. Então, é um conhecimento adquirido, em que pese tenhamos toda a nossa preparação acadêmica, é um conhecimento também forjado nos fatos concretos. É importante lembrar que, dentre as medidas que foram tomadas, que nos conduziram ao dia de hoje, houve a criação por decreto presidencial de um grupo especial interministerial e Anvisa para que houvesse o gerenciamento dos aspectos macro de saúde ligados ao evento. Esse grupo, ele possui um coordenador geral, que é o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. O ministro Mandetta é também a voz desse grupo. Então, todos os dias, o Ministério da Saúde, às 16 horas, conforme é do conhecimento dos senhores, tem feito as entrevistas, tem feito a divulgação dos boletins, continuará fazendo hoje, continuará fazendo nos próximos dias. Houve a criação de um outro grupo, um grupo que tem à testa a Secretaria de Pessoal, Ensino, Saúde e Desporto do Ministério da Defesa, o general Pafi Adachi, na sua coordenação maior, do qual a Anvisa também faz parte, e justamente esse grupo ficou confiado à questão de trazermos os nossos cidadãos de volta para o Brasil, o que é uma situação fortemente humanitária. É óbvio para todos nós que, se temos alguma coisa que nos aflige, que nos incomoda, se isso se dá fora da nossa casa, é pior. Quando a gente passa por algum aperto, estar em casa é melhor. Então, torna-se muito claro a necessidade de trazermos os nossos cidadãos para o Brasil, e assim foi determinado pelo presidente, conforme o tenente brigadeiro Damasceno já pontuou quanto a isso. Eu gostaria também, nesse sentido de buscar tranquilizar a população, que esses dois grupos, e mais todos os outros que não citei, e todos os profissionais envolvidos, têm se dedicado a essa missão diuturnamente, tem sido foco. Há um grupo muito grande de pessoas, eu não seria capaz de citar aqui, nem nominar todos eles, os grupos e as pessoas, mas são profissionais de expertise, são profissionais que mantêm uma ligação, estão online com organismos internacionais, sempre é citada a Organização Mundial de Saúde, mas existem várias outras. Na área que a Anvisa trabalha, tem várias organizações regulatórias no mundo com as quais nós mantemos um contato muito próximo, e estamos em dia com as medidas de defesas sanitárias ao avanço do vírus. Se a gente fosse falar de futebol, a gente diria que aqui no Brasil o vírus
está 0 e o Brasil está 10. Por que isso? É preciso repetir, senhoras e senhores, não há casos confirmados no Brasil. Se não há casos confirmados no Brasil, nós podemos ter a tranquilidade de dizer que no dia de hoje, neste momento, esse vírus ainda não se fez presente no território nacional. Isso é fruto de quê? Isso é fruto de uma série de fatores, é claro, mas nesses fatores está o trabalho das pessoas, dos brasileiros comuns que estão nos seus cargos, nas suas funções, exercendo o seu trabalho. Qual é a linha de frente? Os senhores poderão perguntar. Qual é a primeira linha de defesa? A primeira linha de defesa são os servidores de portos, aeroportos e fronteiras da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que estão presentes nos 27 estados, estão presentes nos portos, aeroportos e fronteiras e fazem a abordagem inicial. Essa equipe, ela é mantida sob orientação constante, sob adequações e atualizações constantes da agência aqui, ATFAG, lá em Brasília, mantendo essa equipe sempre atualizada e não preciso nem dizer motivada, porque motivada ela já é. Ainda para abrir as perguntas, e certamente a doutora Magda, com todo o seu conhecimento técnico, vai tirar as dúvidas que porventura existam no pensamento dos senhores. Como cidadão, aquilo que tenho observado, e um cidadão que até bem pouco tempo atrás estava na vida militar, eu passei a reserva no início do ano passado, e é a primeira vez que tenho a oportunidade de estar na capital federal, lidando com problemas que afetam o Brasil como um todo na área de saúde, né? Trabalhávamos na saúde militar, mas era um trabalho certamente mais específico do que o que fazemos agora, que é bastante geral. Mas como cidadão, eu posso reparar nesses órgãos, nesses setores que eu falei aos senhores, uma preocupação e um empenho muito grande em fazer o que é correto, no tempo que é correto, mantendo uma flexibilidade. Isso foi uma coisa que eu disse na primeira entrevista coletiva, quando abordamos esse tema. Nenhuma regra está escrita na pedra. O planejamento é flexível. Se surgirem questões, os senhores hoje certamente vão elencar perguntas que talvez pensemos, isso talvez precise ser foco de uma atualização, será. O planejamento não é engessado. O planejamento ele se adequará, ele sofrerá as atualizações necessárias no dia a dia. Nós tivemos um avanço extremamente importante, brigadeiro e coronel Pestana, doutora Magda, que permitiu que todo esse esforço fosse tornado real. A aprovação da lei que trata da quarentena que estamos falando aqui. Essa aprovação se deu nas duas casas do Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, num tempo recorde. Nós estávamos presentes lá nas 2 noites em que ocorreram as votações por unanimidade, a aprovação. Isso confere todo o aspecto de segurança jurídica, de segurança legal para que a quarentena se dê. Tive a oportunidade de ver os nossos congressistas empenhados, discutindo, propondo, fazendo ajustes, acrescentando a esse instrumento legal que torna viável a quarentena. É importante que a sociedade de Anápolis ela tenha certeza de que, eu diria, se tem um lugar difícil no Brasil hoje para esse vírus adentrar, esse lugar se chama Anápolis. Porque aqui em Anápolis nós teremos a exata certeza de data e hora de chegada desses pacientes e, mercê de Deus, cumprida a quarentena, esses pacientes terão o regresso aos seus lares. Nós sabemos o local, nós sabemos a hora, nós temos a oportunidade de alocar os recursos que estão sendo mobilizados de maneira tempestiva, a tempo e a hora. A possibilidade de colocar todo o planejamento. Então, o cidadão anapolino, o cidadão de Anápolis, tenha a confiança, é a mensagem, é a palavra
que eu gostaria de deixar. Chama-se confiança. Tenha confiança nos esforços que estão sendo feitos. Anápolis é segura, continuará segura, não teremos casos de disseminação de vírus, nem de nada disso, porque o planejamento que foi feito até aqui, ele é um planejamento muito bom. Todos os setores, para não me alongar mais e passar perguntas à doutora Magda, todos os setores que acompanhei demonstraram essa confiança. Talvez não tenhamos valorizado a imagem, não tenhamos percebido a imagem, mas foram empregadas 2 aeronaves que atendem à Presidência da República. Essas aeronaves não fazem outra missão, são aeronaves destinadas ao atendimento das missões do próprio presidente. Então, essa confiança que desejamos fazer clara ao cidadão de Anápolis, ela vem desde o presidente, que franqueia a utilização de suas aeronaves, que normalmente são usadas nas missões presidenciais, para o cumprimento dessa missão. Essas aeronaves tiveram toda uma preparação, terão, logicamente, quando voltarem, terão uma outra preparação para que sejam restituídas ao seu uso rotineiro, mas as asas da FAB, nas aeronaves destinadas à presidência, estão sendo usadas. Isso é uma prova que, entre nós, entre os planejadores e aqueles que estão executando essa missão, reina um sentimento de confiança. Almirante, está tudo tranquilo? A guerra está ganha? Claro que não. Mas essa guerra está sendo vencida a cada dia. E até o dia de hoje, o vírus no Brasil não marcou ponto. É o que eu gostaria de deixar, pelo menos no meu nível de gestão, de mensagem, principalmente para a sociedade de Anápolis, porque nós temos maior carinho, maior atenção. Carinho foi a palavra que o brigadeiro usou no início da sua alocução, da sua assertiva, e é exatamente esse o nosso sentimento. Estamos preocupados com os nossos irmãos que estão vindo para cá. Estamos sim. Nenhum de nós gostaria de ter pai, mãe, filho, filha, parente, amigo, longe de casa numa situação dessa. Mas estamos preocupados também com o entorno, com a cidade que nos acolhe, com a cidade que nos recebe, com quem temos que ter uma atenção muito grande. Tá? Eu agradeço a todos e, se houver a necessidade, faremos aqui algumas intervenções e prontos para perguntas que os senhores tenham, tanto eu quanto a doutora Magda. Obrigado. Brigadeiro, como é que vai ser o dia a dia, a rotina deles? Vamos fazer 5 refeições, as refeições são as mesmas, eles vão se encontrar, como vai ser a rotina desse grupo aqui na bateria? Então, tem sido feito todo um planejamento, né, diversas reuniões, todo o comando, e nós somos convidados a colaborar. Então, eles vão ter cada um o seu quarto, né? O brigadeiro já explicou essa divisão dos quartos. A orientação é que eles permaneçam com máscara cirúrgica fora do quarto, não é necessário o uso de máscaras dentro do quarto, né, onde eles estão. Os quartos são bem ventilados, tem janelas que dão para um jardim, então é um quarto muito bem ventilado. Então, manter essas janelas quando possível, se não estiver chovendo, mas tem também a questão do ar-condicionado. Ao sair do quarto, eles devem sim utilizar máscaras cirúrgicas, que são as máscaras comuns, para andar, né, e para as refeições vão ser servidas fora do quarto, né, vai ter todo um buffet servido, né, tudo com muito cuidado, muito carinho, para que eles possam realmente colocar o seu próprio alimento, entrar nos seus quartos, fazer a sua refeição e depois devolver os pratos, talheres do lado de fora. Eles vão circular por toda essa área, pela área da quarentena, que é uma área que vai estar reservada para eles, eles vão poder descer para a parte gramada, vão poder sempre de máscara, né? A nossa orientação é que nesse período de 18 dias deve ser utilizada então as máscaras comuns para todos, né? Evitar as aglomerações. Vão estar disponíveis também as preparações alcoólicas e a oportunidade de higiene das mãos com água e sabonete para todos. Nós sabemos que para a população em geral, são as mesmas medidas de prevenção de infecção viral em geral, né, das gripes, por exemplo, né, higiene das mãos com água e sabonete líquido ou preparações alcoólicas. E nesse caso, como nós estamos fazendo então o monitoramento desses indivíduos, a utilização de máscaras cirúrgicas então fora do quarto. Eles podem interagir entre si, conversar entre si sempre com a máscara? Sim, com máscara sim. O que vai ser feito? 3 perguntas. O que vai ser feito com o resíduo dessas pessoas? Quem vai ter contato direto com essas pessoas? E o ministro
se houver algum indício, uma febre, alguma coisa assim, vai para uma área amarela e vermelha eles são evacuados lá para os das áreas. A área amarela ele não deixou bem definida. Eles ficam trancados dentro dos quartos, com essas 3 perguntas. A área branca, que a gente entende nesse ponto, é realmente onde eles vão conviver, né? São os quartos, é onde eles vão poder fazer suas refeições, descer, vão ter brinquedos para as crianças, vão ter área de entretenimento. O brigadeiro já previu a questão de passar alguns filmes que eles possam, né, se sentar e ter alguma atividade durante esse período. Então, essa é a área que é a chamada de área branca, onde todos vão conviver. Todos eles vão ter um monitoramento de sinais vitais, com horário definido durante o dia. Então, é temperatura, ver se está tudo bem, por algum motivo. Então, se apresentar qualquer tipo de intercorrência que pode ser vinculado a possivelmente o vírus ou não, qualquer intercorrência, qualquer um de nós pode estar, né? Cortou um dedo, aconteceu alguma coisa, ele vai ter o atendimento próprio ali, que vai ser verificado dentro mesmo da área branca. Precisou de um acompanhamento, né, com outros profissionais de saúde, já tem essa designação de fazê-lo nessa, que a gente chama de área morna ou área amarela, que é realmente levar, né, brigadeiro, a uma outra área onde tem outros profissionais, e aqui dentro mesmo da base. Então, eles ficariam nessa área amarela e permaneceriam lá por observação, né? Aí se tiver alguma coisa a mais que não possa ser resolvida aqui, se fosse, não sei, tá? Não relacionado ao vírus, mas sei lá, qualquer outro problema que não, ou também relacionado ao vírus, que tem algum tipo maior de gravidade, que não consiga ser atendido aqui no que está previsto, tem que ser transferido então para a terceira fase, que seria no Hospital das Forças Armadas em Brasília. Essa área amarela também fica ali na área do hotel? Aqui mesmo. Haverá uma distinção entre o local onde vão ficar os cidadãos que estão vindo e a população aqui mesmo? Eles também, Everton, o ministro da Defesa tinha dito que eles também vão participar de uma quarentena, dependendo do nível de contato um pouco mais reduzido ou não, mas que eles também ficariam em quarentena. Isso, na verdade a gente vai chamar quarentena. Eles vão ser, cada um dos casos, de acordo com o contato que eles têm com os cidadãos que estão vindo, vai estar definindo qual o período que eles vão ter de precauções e isolamentos para os profissionais que foram para a missão, né? Com a área separada, mais ou menos, do grupo, né? E sobre o resíduo? Sim, então nós temos uma nota técnica publicada pela Anvisa, só para lembrar que nosso trabalho é todo alinhado com o Ministério da Saúde, que está coordenando a parte da saúde nesses comitês de emergência, né? Então nós fizemos todo um trabalho, uma nota técnica que orienta para o serviço de saúde como agir, né? Então aquele paciente, aí é paciente mesmo, né? São os casos suspeitos, isso lá no serviço de saúde em geral. Nós temos uma nota técnica que orienta como é feita a triagem, a transferência desses pacientes e o trabalho ali dentro. Então tem toda essa parte, como eu faço precaução e isolamento, como eu utilizo os equipamentos de proteção individual e o que eu faço, por exemplo, com o resíduo, isso dentro do serviço de saúde. Aqui nós vamos ter uma adequação, né, a essa realidade, porque nós não estamos nem no serviço de saúde, mas nós temos todo um planejamento para manter a questão do isolamento das pessoas nesse momento, né, no momento que eles estão em observação, então não só na hora do alimento, mas com os resíduos, como fazer a desinfecção de copos, talheres, né, porque essa orientação geral para a prevenção de infecções virais nós vamos continuar utilizando para eles. Então nessa nota técnica está previsto a questão do resíduo em relação ao serviço de saúde, nós faremos uma adequação para essa realidade, que são esses cidadãos que nenhum deles tem sintoma no momento. Será qual? Porque assim, eu falo porque eu percebo muitos tecnologistas e eles falam que normalmente os protocolos de quarentena eles incineram os resíduos das pessoas que participam. Nós temos uma norma federal da Anvisa que orienta como fazer o número da norma RDC da Anvisa 222 de 2018. Então essa norma, ela orienta como tratar os resíduos do serviço de saúde. Para micro-organismos como os coronavírus, que são uma classe de vírus, uma família de vírus, a orientação, de acordo com a classificação do Ministério da Saúde, é que ele tem um risco 3. Não é a maior, risco 4, mas é um risco 3. Então, a orientação para o serviço de saúde é que todos os resíduos sejam tratados antes da dispensação, numa forma ambientalmente correta. Então, o que a gente precisa fazer aqui é a adequação. Nós não estamos falando especificamente do serviço de saúde, mas temos que ainda definir essa questão exatamente para esse material. Mas hoje a destinação para o serviço de saúde, que é a orientação, risco 3, é tratamento antes da disposição final. Então, quer dizer, não está certo que vai ocorrer uma incineração desse material, não está certo que isso vai ocorrer. Na verdade, o tratamento tem que ser colocado em uma autoclave para o tratamento do serviço de saúde e depois pode ser dispensado como um lixo comum. Marta, eu cheguei atrasado um pouquinho, como a Alexa, eu queria vocês perguntarem nisso, eu queria saber quais foram as medidas, os cuidados tomados antes do embarque dos pessoal para cá. Só quer falar? Nós temos a orientação que nós temos para
foram avaliados lá e serão, para saber, passaram por um questionário de saúde para que eles possam falar de todos os seus antecedentes, até porque, partindo do princípio que eles não têm nenhum tipo de sintoma, eu precisava saber quantos seriam homens, mulheres, crianças, se tem alguma doença pregressa, né? Porque isso tudo interfere em relação a isso. Então, foi feito um questionário pelo Ministério da Saúde, foi aplicado, foi encaminhado, foi feito com todos eles, e eles serão recebidos lá por essa equipe, e depois, então, os exames que a gente chama de admissionais vão ser realizados aqui em Anápolis, né? Então, já vão ser avaliados lá, nenhum deles tem sinal e sintoma de absolutamente nada, mas eles serão coletados exames nasofaríngeos aqui em Anápolis quando eles chegarem, então, só em relação às coletas, e outros, além do nasofaríngeo, outros exames que serão necessários somente quando chegarem aqui. Gostaria só de uma breve complementação. É previsto que os nossos cidadãos que virão para o Brasil, eles lá recebam um termo de consentimento livre e esclarecido, que é uma prática que não é nova, ele existe, ele é previsto em todo ato médico, que é justamente aquilo que hoje, no mundo de hoje, não se pode abrir mão, que é a informação. Então, ele é informado do que se pretende fazer, quais são os procedimentos envolvidos, ele vai efetuar a sua leitura e vai efetuar a assinatura colocando que ele está de acordo com aquele procedimento. Então, já é uma fase inicial de informação. A outra questão que foi perguntada aqui a respeito da nossa cadeia, vamos dizer assim, uma cadeia de evacuação, né? Ou seja, ficaram aqui em quarentena e eventualmente alguém pode precisar de um tratamento mais aprofundado ou mais específico. Quando se efetuou a escolha de local para a quarentena, houve também, é claro, preocupação com o hospital de retaguarda, aquele que está no backup, no suporte daquela área de quarentena. E, é lógico, o Hospital das Forças Armadas, ele é um hospital muito bem montado, um hospital moderno e que, além de tudo, por estar sob a orientação, sob o comando do Ministério da Defesa, os recursos de saúde disponíveis são recursos muito amplos. Então, há uma questão de segurança muito grande, tanto do local da quarentena quanto do Hospital HFA, o nosso Hospital das Forças Armadas, no sentido de prover uma segurança muito boa para os brasileiros que vêm para cá. Eu tinha feito uma pergunta, quem vai trabalhar diretamente com eles? Assim, são cozinheiros, são médicos que vão ter um contato direto com eles? Como vai funcionar? Quem é a equipe que vai... As equipes de saúde são as equipes que já fazem o próprio transporte para cá, a vinda para cá. Então, esse grupo aí é um grupo que, obviamente, ele vai estar também vamos dizer, dentro da quarentena. São 6 do Instituto Aéreo Especial e o médico do Ministério da Saúde. Como? São 6 do Instituto Aéreo Especial e o médico do Ministério da Saúde. Por aqui, ó. Sim, por aqui, são eles que também vão cuidar deles aqui em Anápolis. Exato. Hoje o número é esse, né? Então nós temos o MRE está cuidando da relação das pessoas, né? Baseado nesse questionário que está sendo feito lá, mais o exame será feito antes do embarque, né? Qualquer intercorrência, uma febre alta, alguma coisa que fuja do padrão, não embarcaria. Então o grupo é esse, 34 brasileiros por hora, a gente sabe que tem um dinamismo nisso, né? E 14 médicos, né? Então eu vejo que a relação, quando eu falo médicos, são pessoas da área de saúde, temos enfermeiros também, né? Infectologistas, então a relação é de 14 para 34, né? Então uma relação minimamente ótima, né? E esses 14 vão continuar cuidando? Durante os 8 dias, porque eles estão, o avião foi dividido, então esses 14 técnicos da área de saúde, profissionais da área de saúde, estarão exatamente na área onde estão os 34, né? A tripulação, até o presidente citou que a tripulação também estará em quarentena, é verdade, mas é um contato eventual, né? Então, de proximidade. Agora, os 14 se somam aos 34 na quarentena total. Né? Com todas então, os EPIs. E cozinheiros, as pessoas os cozinheiros, sim, isso aí não terão contato direto. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui da cocção, né? Então, a alimentação é feita toda fora. O serviço é como se fosse uma mesa dessa, né? Colocada em Rixoso, café da manhã, uma colação às 10 horas, um almoço, café da tarde, jantar, uma ceia. Então, isso sempre é colocado lá, liberado o horário, como é feito em qualquer hotel. As pessoas se servem, voltam, fazem a refeição nos seus quartos, né? Depois esse material é recolhido, né?
o restante daquilo não foi consumido, mais o material utilizado por cada núcleo familiar ou cada pessoa, e segue então os protocolos já determinados pela legislação da lei. Sim, mesma coisa. Qual que é o prazo vai ficar em soltinhos para receber esses? Olha, nós temos uma expectativa de 4 horas, né? Mas nós soubemos que já, em função da quantidade das pessoas de outros países, o tratamento que é feito ali na hora, já houve países que permaneceram 8 horas. Nós temos uma janela de uma expectativa entre pouso e decolagem de 4 horas, mas a gente sabe que isso pode mexer um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, mas é mais ou menos. Por isso que quando eu falo no final da noite de sábado, isso tem um passeio aí, né, temporal que pode acontecer, mas é importante também, no site da Força Aérea, tem um hot site tratando só disso, né? Então, por exemplo, se a aeronave decolar de Varsóvia agora para fazer o pouso intermediário indo para Wuhan, vai aparecer lá exatamente o trajeto do avião. Então, tem um hot site próprio lá no nosso FAB-1000BR, tratando exatamente de transporte. Então, até para sábado, na chegada do avião, você vai saber exatamente aonde ele está, em que parte do espaço ele está, por exemplo, até a chegada aqui. É um caso eventual, mas o senhor disse agora há pouco que o avião, a viagem dura cerca de 25 a 26 horas, é um tempo considerável. Exato. Foi dito também que todos eles vão passar por alguns exames antes do embarque. Mas caso dentro da aeronave, nesse período de 24 a 25 horas, ter algum sintoma da doença, o que é feito? Logicamente a resposta é feita aqui, mas aproveitando só o encaixe da sua... Quando nós falamos aqui nas áreas branca, amarela e vermelha, logicamente que o transporte, os senhores conhecerão o sítio amanhã, o transporte entre as áreas branca e amarela é muito próximo, de ambulância, né? Dependendo até do que for, até caminhar. Mas o transporte, numa eventualidade, que a gente espera que não ocorra, porque a gente entende que todos estarão muito bem de saúde, mas uma eventualidade do transporte de Anápolis para Brasília, o deslocamento principal, então, é feito com helicóptero da Força Aérea, do esquadrão nosso de Campo Grande, que é um esquadrão de busca e salvamento, com militares especializados nesse tipo de transporte. Então não é uma UTI normal que você faz de uma pessoa que teve um AVC, que teve um infarto, né? É um equipamento especial que chamamos de uma bolha, que a pessoa é colocada nessa bolha e feito transporte. Parecido com que nós fizemos na época em Santa Maria, na Boate Kiss, né, quando nós pegamos um avião também desse esquadrão de busca e salvamento e fizemos lá no avião transporte Santa Maria Porto Alegre, em função da gravidade do caso, né? O esquema de bolha que tira a pessoa do núcleo normal, né? Mas pode ser que aconteça que nesse dia, numa eventualidade, temos mau tempo. Então nós temos um avião de uma UTI aérea, né, que estará aqui também. Então esse avião faria o transporte mesmo com mau tempo, avião, voa instrumento, decola então com esse paciente de Anápolis para Brasília, e lá é feito de Brasília até a HFA, é feito o transporte em uma ambulância, que a medicina chama envelopada, né, lacrada, vamos dizer assim, para a eventualidade então, desse transporte até então, todo o trajeto. Quanto à questão do... Mas a pergunta é o trajeto entre a China... Entre a China, eu vou passar para o Almirante, mas quando eu falei que a bolha, né? Então nós estamos levando também no avião, temos então esta bolha, né? Foi colocado no avião, veio do nosso Instituto de Medicina Aeroespacial do Rio de Janeiro, né? Dos 14 médicos da área de saúde, né? Os técnicos, 12 são desse Instituto de Medicina Aeroespacial, então eles têm toda essa capacidade e estão levando essas bolhas em voo para o caso de uma intercorrência dessa, então fazer o tratamento. Nós tivemos que deixar alguns lugares, cadeiras fora, para que, no caso de uma intercorrência dessa, seja montada uma maca para o atendimento em voo. Então, mas acho que pode ser complementado. Obrigado, brigadeiro. Pergunta muito interessante. Vamos tratar aqui da questão do espaço de aeronave, né? Se nós tivéssemos o Air Force One, por exemplo, que é o avião presidencial dos Estados Unidos, ele é um 747, um avião imenso. Então ele tem, para levar e trazer esse número de pacientes que estamos citando, sobraria muito lugar.
Mesmo assim, as 2 aeronaves presidenciais que estão sendo usadas são aeronaves que, nesse contexto de passageiros, existe uma reserva, digamos assim, lugares que estarão vagos. Então, é possível, conforme o brigadeiro citou, dentro da própria aeronave, oferecer um grau de isolamento diferenciado, caso algum paciente, conforme a pergunta que o senhor fez, apresente sintomas da doença. Isso é possível fazer dentro da aeronave. Mas, no planejamento, é claro, nós fomos além, e o planejamento ele reúne, inclusive, um grupo, que é o grupo que levanta as hipóteses piores possíveis. Tem que ser feito assim, o planejamento prevê isso. Qualquer intercorrência outra, e ninguém está livre delas, quais? Qualquer uma. Infarto, descompensação de diabetes ou qualquer outra coisa, as equipes dos equipamentos de saúde que estão lá têm expertise, têm conhecimento, têm habilidade, têm recursos materiais para o tratamento no período do trajeto, que sem dúvida alguma, o senhor pontuou muito bem, é o período mais crítico, é o período que a gente fica tendo que resolver, seja lá o que for, dentro da aeronave. Então, as aeronaves, são 2 aeronaves, elas não estarão, lógico, com a sua capacidade máxima. Então, haverá a possibilidade de deslocar passageiros para áreas mais preservadas do contato dos demais que não tenham apresentado sintomas. Almirante. Esses 18 dias de permanência aqui é um protocolo? Como é que se chegou? Ou se não, como é que se chegou a esse número, 18 dias? Isso é um critério de decisão, porque o que tem sido adotado no mundo, tem sido adotado, alguns países adotaram 14 dias e o entendimento do Ministério da Saúde foi que 18 dias seria um período de uma segurança maior. Esse questionamento do senhor, ele faz parte justamente do escopo das informações que têm sido veiculadas pelo Ministério da Saúde, cuja voz é o ministro Mandetta, e a disponibilização também de sites contendo informações, mas de pronto posso dizer que é um critério de elevar um pouquinho mais a segurança, e ao invés de 14, que tem sido um período mais utilizado, utilizar 18 dias, que é um período de dias que cientificamente é sustentável. Almirante, no começo da sua fala, o senhor pediu para que a população de Anápolis tenha confiança de que esse vírus não vai ser disseminado pela cidade. Só que a gente percebe que, apesar de a ampla divulgação de que esses brasileiros estão assintomáticos, o pessoal está com medo. O que esse planejamento prevê que faz com que a população possa confiar que não vai ter essa disseminação do vírus? Uma excelente pergunta. O fator de força, ponto forte para que a população se tranquilize é algo que nenhum de nós terá o poder de incutir forçosamente na mente das pessoas. Mas é aquilo que falei no início. Os profissionais envolvidos são profissionais que têm a experiência, a habilidade, a capacitação acadêmica necessária e estão tendo o apoio dos órgãos de governo para os recursos materiais necessários. Isto é o cenário que fortalece qualquer situação como essa em qualquer país do mundo. Então não há por que se pensar numa exceção no Brasil. O planejamento, ele foi muito bem feito e, repito, ele não é pétreo, ele não está talhado na pedra. Com certeza, os senhores poderão observar ao longo do período da quarentena que um ou outro ponto que foi elencado hoje aqui se modificou. Nós não ficaremos reféns do planejamento. O planejamento, considero, está muito bom. Tenho certeza que o brigadeiro o aprovou, o coronel Pestano também. Mas ele pode ser ajustado em função do que nós vamos encontrar no dia a dia. É assim em qualquer ponto do mundo. Planejamento bem feito é garantia de êxito 100%? Não, não é. Mas é a melhor arma que nós temos para enfrentar uma crise como essa. E repito, no território da cidade de Anápolis, nós temos data, hora e local. Tudo isso já está definido. Então, é ali que se concentra o esforço. É aqui, é nessa base que se concentra o esforço. Então, não há razões, pelo menos até o momento, que nos levem a supor que o resultado não será bom. O resultado será bom, haverá segurança. E essa é a nossa missão hoje aqui principal, de tentar passar ao cidadão se não conseguimos
levar totalmente a sensação de segurança, mas pelo menos que a gente diminua um pouco a intranquilidade, que intranquilidade não é boa para ninguém. Mas, por gentileza, existe alguma possibilidade de desinfecção dos aviões, quando eles pousarem aqui, em decorrência da situação de estar de virem de Wuhan, de estar o centro do vírus? E se sim, onde será feito? Se será feito aqui em Anápolis, em outro lugar, e como será feito? Esse vírus ele tem demonstrado que em superfícies de objetos, enfim, meios desfavoráveis à sobrevivência dele não se sustentam. Mas nem por isso, é claro, essas aeronaves deixarão de ser devidamente higienizadas e, lógico, nós estamos nos referindo à parte interna da aeronave. Então há protocolos, certamente o brigadeiro Damasceno poderá acrescentar nesse ponto, mas há protocolos de desinfecção que já estão também, posso lhes dizer, estabelecidos há algum tempo. Foi um ponto focal na nossa primeira entrevista coletiva à imprensa na semana passada. Os procedimentos da vigilância sanitária já estavam estabelecidos há muito tempo, porque é uma ação diuturna da qual a gente não tem nem notícia, nenhum de nós ouve falar das ações de vigilância sanitária em porto, aeroporto e fronteira, porque elas se dão normalmente de maneira silenciosa e não atraem a nossa atenção. Mas os protocolos, as regras básicas, não foram criadas para essa situação. Elas já vêm, logicamente, sendo atualizadas. É o mantra que eu vou repetir 1000 vezes. Não está escrito na pedra. Então, são resoluções, no caso da Anvisa, de diretoria colegiada, sempre atualizadas. Agora, eu gostaria, talvez, o brigadeiro possa acrescentar a pergunta que o senhor fez quanto à desinfecção da aeronave. Tem uma dúvida também em relação a se há alguma possibilidade desse grupo que está vindo da China receber visitas. Há alguma possibilidade disso acontecer? Eu queria complementar a pergunta dele, saber se vocês podem ter comunicação com a família, através de, por exemplo, telefone ou outros meios de comunicação. São duas importantes perguntas que eu agradeço aos senhores. A questão da comunicação que o senhor pontuou, a comunicação por telefone, a lei conforme aprovada foi, ela não prevê incomunicabilidade, ela prevê a quarentena. Então, não há por que haver esse tipo de cerceamento, não é sustentado em lei. A outra pergunta foi a respeito de visitas. Eu vou passar para a doutora Magda, que vai poder detalhar melhor, mas o que eu quero lembrar aos senhores é que o ponto focal da quarentena é justamente evitar que, eventualmente, algum agente microbiano, viral, que cause doença, pegue carona em algum veículo e consiga vencer as barreiras da quarentena. É lógico que existem equipamentos de proteção que podem ser empregados, mas em termos ideais, é claro, quanto mais tivermos a certeza de que o grupo que está em quarentena não haverá a possibilidade de algum vetor de doenças use um veículo qualquer e saia da área de quarentena, é melhor, mas a doutora Magda certamente poderá complementar melhor essa questão. Então, a questão da quarentena, então, eu vou aproveitar e responder ao anterior também em relação à preocupação da comunidade, né? No momento que a gente entendeu ser importante trazer os brasileiros para cá, a gente tem que montar toda uma estrutura para que as pessoas realmente venham para cá de forma segura. Tanto eles vão se sentir seguros, não vão se sentir rejeitados, né, ou tratados de forma desigual, mas também de forma segura para quem vai estar aqui recebendo. Então, nós temos toda uma orientação de utilização de EPIs, de forma correta e assim por diante. Essa é a ideia da quarentena. A gente tem a possibilidade de trazer os cidadãos, mas eles já estão sabendo, né, que o nosso objetivo é trazê-los ao solo brasileiro, mas de forma segura a todos, a eles e a comunidade aqui brasileira que está recebendo. Então, a orientação na quarentena, prevista em todos os lugares, é que tenha como haver uma comunicação por vídeo, por telefone, assim, né, com a família, mas receber visitas, a gente já tem um monitoramento e um número de pessoas restritas para evitar realmente outras pessoas que venham a ter contato com esses cidadãos. Então, inicialmente, realmente no nosso planejamento, visitas não. O nosso
Nosso objetivo é mantê-los em solo brasileiro de forma segura para eles e para toda a comunidade. Por esse período, não é para sempre, né? Nós estamos falando de um período, né, determinado de 18 dias, e nesse período eles podem se comunicar com, né, telefone e videochamada, ninguém vai ter esse seu direito tirado, mas realmente visitas não é a ideia da quarentena. A quarentena é realmente deixá-los de forma, né, mais reservada e acompanhando, porque na verdade eles vão ficar aqui com máscaras cirúrgicas, né, eles vão, né, e estarão sendo monitorados. Essa é a ideia da quarentena, né, de ficar de uma forma mais, né, apartada, mas sempre fazendo a verificação dos sinais vitais. Se apresentar algum problema nesse meio tempo, a gente fazer algum tipo de intervenção, que já está prevista. Inclusive, nós seguimos todos os protocolos que nós temos feito, tanto o Ministério da Saúde como a Anvisa, ele é baseado no que o mundo todo está fazendo, né, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, justamente para garantir tanto a segurança dessas pessoas como dos seus contactantes, como todos nós, né? Sobre o fato deles poderem ter contato uns com os outros, não existe um risco, eu estava até lendo sobre isso, de no caso, um estar doente e passar, assim, assintomático mais doente, com o vírus incubado, passar para os outros? Vamos lembrar, todas essas pessoas estarão em precaução. A precaução para qualquer tipo de doença viral, desse tipo, que é transmitida por meio de gotícula, que essas gotículas, quando a gente fala, espirra e tosse, que ela naturalmente expele, a gente não faz porque quer, né? Naturalmente ele é expelido, ele tem um metro para ele poder cair. Então, o que a gente faz em relação a... Inclusive, seria um aprendizado para todos nós em qualquer tipo de doença viral que a gente venha a ter. Daqui a pouco está começando a época do frio e a gente orienta as pessoas, utilizem máscaras cirúrgicas, né? As máscaras comuns. Então, a barreira já está feita. Se a gente utiliza a higiene das mãos e utiliza a máscara, se você não falar, não tossir ou não espirrar, aquela gotícula que iria cair a 1 metro, mas ela não vai cair, porque ela vai estar com a barreira, que é a máscara cirúrgica na face. Por favor, nós vamos abrir para a última pergunta. É porque respondeu o meu questionamento sobre a desinfecção do voo. Começou várias perguntas. Bom, a gente já está com o horário para passar, vamos fazer a última pergunta. Eu não fiz ainda, a gente já viu, doutora Magda, a gente já viu que existe um protocolo deles embarcarem, serem recebidos. Eu queria saber, em relação aos 18 dias que eles ficaram aqui e em relação à liberação dessas pessoas ao fim dos 18 dias. Vai ter alguma bateria de exame que esses pacientes vão ter que passar antes de serem liberados? Sim, nós estamos finalizando com o Ministério da Saúde agora à tarde o protocolo, né? Eles só vão chegar então no domingo. O protocolo está sendo finalizado para ser alinhado todas as informações. Um protocolo da chegada, protocolo nesses 18 dias o que vai ser feito, e para no 18º dia tem toda uma série de exames que tem que ser realizados para a liberação então de cada um desses pacientes, indivíduos. Obrigada. Essa questão do voo, né? Bom, eu vou um pouquinho mais longe. Quando nós fazemos voos internacionais, né, 747, 767, 300, 400 pessoas de vários países, vocês veem que tem sempre uma desinfecção feita já com as pessoas dentro, mas o grande trabalho é feito fora do voo, na chegada e antes da partida dos aviões. Como bem disse o almirante, um trabalho silencioso, né? O avião realmente, os aviões são agentes, né? Várias pessoas respirando no lugar. No nosso caso específico aqui, nós temos uma sigla, que às vezes é difícil até de a gente saber, que é uma defesa química, bacteriológica, radiológica, nuclear e biológica, né? Então nós temos nas 3 forças, né, grupamentos, esquadrões, que estarão aqui, né? Então toda a parte de infecção, não só do avião, dos equipamentos, é feito por esses grupos, né? Então nós trouxemos material de Recife, do Rio de Janeiro, das 3 forças, viaturas, equipamentos, não só para o avião, para toda a área de equipamento. Ou seja, além de tudo, é um treinamento. Então, esse pessoal, que isso é atividade da guerra, né? Você não pode perder o seu combatente na guerra com uma questão radiológica, bacteriológica. Então, esse combate, essa desinfecção, será feito na chegada dos aviões por esses grupamentos das 3 Forças Armadas aqui em Anápolis. O senhor falou, comandante, que eles fariam um termo de aceite do tratamento, né? Esse termo eles vão assinar antes de embarcar no avião? E se não assinarem, não embarcam? Os contatos prévios não apontam nessa direção. As pessoas que estão lá querem voltar para casa. Algumas até não desejaram, por razões familiares.
estão casados, estão com filhos, estão com atividades que desejam manter. É um oferecimento que o Brasil está fazendo para quem quiser vir. Não temos notícia de pontos conflitantes em relação a isso. Não creio que ocorra. Obrigado. Senhora, muito obrigado.